Hoje a gente tem, eu queria avançar com vocês essa questão da gramática especulativa. Voltando ao que a gente estava vendo, do signo, tem essas três pontos. E com isso a gente pode aplicar para várias situações da vida da gente, né? Primeira vez que você vai num lugar, primeira vez que você vê uma pessoa, primeira vez que você come alguma coisa, um símbolo qualquer, né? Um idioma. Quer dizer, um primeiro contato com algo, há uma surpresa, há um estranhamento. E assim, há todo um aumento de sensibilidade e de percepção. Como é que é isso? O que é isso, né? E aí, na medida em que aquilo, você já sabe o que possa fazer a partir daí, você gera uma segundidade, que você já há uma reação. E o terceiro é assim, né? Já é uma norma, já é uma, entre aspas, leis, né? Uma coisa que já está prevista, né? São os processos que o signo pode, de modos diferentes, dependendo da cultura, do repertório que a pessoa tem. Então, a fatia mais difundida da semiótica é essa que trata da gramática especulativa. Como as instituições, as coisas, as pessoas usam de recursos da gramática especulativa para dizer o que querem. Então, à medida que cada um tendo contato com aquela mesma coisa, vai podendo ter, eventualmente, interpretações semelhantes, né? Enfim, mas que com o tempo, com o lugar, com o modo, escrevido de maneira diferente, né? O nome dessa ente, né, que é objeto de signo como objeto dinâmico dentro da sua pluralidade de características e de possibilidades de manifestação. Então, ao ser escolhidos signos, né, para fazer essa ligação, é uma estratégia de representação. Como é que algo se mostra? Ele pega alguns aspectos, os sons que são associados a determinado ambiente, as formas, as cores, as texturas, todos esses signos se entrelaçam, gerando uma possibilidade comunicativa mais eficaz. Enfim, quando você tem uma série de signos, digamos, reafirma o outro, ou nega o outro, né? Então, como é que essa comunicação se faz de uma maneira mais ou menos eficaz, né? Então, quando eu tenho no objeto dinâmico, quer dizer, algo que vai ser alguma coisa que vai ser evidenciada, eu posso partir de um ponto de vista absolutamente abstrato, como o Peirce propõe, que são possibilidades diáfanas, né? À medida em que as pessoas, digamos, têm essa participação e passam a entender que as coisas têm determinados comportamentos, determinados valores, que passam a ser comuns, em que você traz isso como coletivo. As pessoas passam a pensar que aquele tipo de situação é algo que tem uma determinada, é comum, né, àquele grupo. O outro aspecto do objeto dinâmico é o que ele chama de concretivo, aquilo que está intrínseco, aquilo que faz parte, que é inequívoco. Enfim, quando eu vou expressar algo por meio de signos, eu tenho que pensar posso partir de um ponto de vista que esse algo tenha, que é mais abstrativo. Vai ter algumas características que já são partilhadas. Algo que faz parte para algum. Então, tem modo como essa estrutura sígnica, essa relação sígnica se mostra. E que a partir dela como está, eu posso acreditar ou não. Eu posso entender ou não. Trata da questão do representamen, né? Ou seja, como o signo se mostra.
como é que ele se manifesta. Pode ser uma manifestação do ponto de vista onírico, um sonho, um delírio, uma mentira. Então, não é uma questão de verdade, mas de ocorrência, em qualquer âmbito. Então, tem um momento que ele chama, um aspecto do signo, que na sua representação, na sua manifestação, que é a pura qualidade. Então, eles dizem aquilo que é uma qualidade em si. Ele tem aquela característica. São as cores, são as coisas mais do âmbito da primeira-idade, da estridência de um som, ao contrário de um timbre mais melódico, de algo mais áspero ou mais suave. Então você tem o âmbito da manifestação, que é pura qualidade, né? É a sensação ainda difusa. Depois, ele tem aspectos da manifestação que são particulares. São aspectos, né, do representante no espectro de qualisigno, são qualidades que podem ser intuídas ou percebidas ou antecipadas, né? Enquanto você tendo o sim signo, você já tem, são qualidades materiais e intrínsecas a ele, não é só numa percepção, mas são inerentes a ele. Essas particularidades se manifestam de uma maneira consistente. São as formas, o modo de ser que ele está feito, como é que aquelas qualidades ganham solidez, como são próprias daquilo. E o legisigno é aquilo que tem uma base científica, convencional, o que está determinado, ou seja, a dimensão dessa forma, né? A espessura dessa forma, o peso dessa forma. Então, o quanto isso está, o que está por dentro, o que está por trás do que está convencionado. Os nossos nomes têm características também, né, de legisigno. Bom, então, olhando para isso, né, que a gente acabou de passar, por esses aspectos do signo, você pode não perceber o legisigno de algo, de como aquilo foi feito, em que material foi feito, qual o processo de fabricação que foi, você não sabe, mas está ali, né? Você precisa, quem tem competência para isso é que sabe. Então, esses são aspectos que o signo dá a perceber, seja até num delírio, num sonho, numa alucinação, numa fala, num gesto, todos eles têm esse caráter manifesto, grupo, né? Então, quando eu entro para, naquele momento, alguma coisa das possibilidades interpretativas, são múltiplas, enfim. E desde o momento que alguém conheça algo, ela pode ir adotando, aceitando novas interpretações, né? Quando eu entro em contato com aquilo, eu não tenho dúvida que, ao gerar um signo, ele tem uma quantidade enorme de possibilidades interpretativas. Você vê que no filme, né, como a moça, ao ver aquelas marcas das pegadas do Monsieur Hulot, ela presume que ele subiu na mesa para ficar olhando pela janela, né? Ela viu ali como indício de ele ter vindo do lado externo da sala, botou o pé na cadeira, botou o pé da mesa na direção da janela do banheiro, né? E ela ficou muito aborrecida com isso, né? Que pode levar, ela interpretou erroneamente, ele não fez isso, mas havia indícios dele, né? Então, eu acho interessante ele usar esse termo de objeto dinâmico, interpretante dinâmico, no sentido de que, sendo dinâmico, é múltiplo, a possibilidade são várias, e em cada momento isso ocorre de modo diferente. Como também, se você vai ver alguma coisa em outra cultura, uma ocorrência qualquer, você estranha aquilo. Como é que pode? Como é que isso acontece dessa maneira, né? Depois que você passa da primeira idade e vê aquilo como sendo rotineiro, habitual, entre aspas, óbvio, para aquele grupo cultural, né?
Então, esse interpretante é dinâmico, a cada momento, a cada dia, a cada hora. Tem coisas que, não sei se ontem, eu aprendi outro idioma, né? O português de Portugal. Então, eu até fiz. Uma vez eu tinha um mercado perto de onde eu morava, um mix de artigos era bastante satisfatório. Aí, junto à entrada, estava um cartazete pregado assim. Hoje temos miolos de camarão. Miolo de camarão. Caramba. A gente tem ideia de que camarão tem o quê na cabeça, né? Então, o que será esse miolo de camarão? Aí eu fui e perguntei, né? O que é miolo de camarão? É um camarão descascado. Tudo que é descascado é miolo de nozes, miolo de amêndoa. Tudo que é miolo é sinal de que foi descascado. É o que está dentro. Então eu não conhecia esse termo, né? Quer dizer, até alguma coisa que é corriqueira. Ou seja, para mim aquela palavra miolo. Então tem palavras, eu fui fazendo. Vocês queriam, eu trago para vocês verem o dicionário. Coisas banais. Temos calça de ganga. Ganga é jeans. Jeans é ganga. Você tem calça de ganga, sapato de ganga, ou blusa de ganga, é jeans. Eles não usam a palavra jeans, ganga. Então, você não aperta, você carrega. Carrega ali o botão. Para chamar o elevador, você carrega o botão. Então, enfim, quer dizer, algo, palavras, né, que é um tipo de signo que pretende ser preciso, não é o caso. Para nós aqui, essas carregar tem outro sentido. Enfim, ou seja, entrando nessa questão da gramática especulativa organizada por Peirce, propõe que quando se vai fazer algum tipo de representação sígnica, você vai escolher escolhido algum aspecto da coisa a ser representada. Então precisa ter uma estratégia, que ele chama de estratégia de representação. Quer dizer, de que modo, a partir de que tem o ente a ser representado, que faceta dele eu vou representar, então, e de que modo essa faceta vai se mostrar. Depois a gente vai detalhar isso. E depois, como é essa faceta que eu escolhi, esses aspectos que eu escolhi, qual é a manifestação? Ele vai se dar em que material? Vai se dar com que som? Ele vai se dar, enfim. Aí depois, que isso me leva a entender. Você pensar como é que esses elementos, né, vão se articulando. Claro que em algumas áreas há o predomínio de outros fatores, né? Mas ao tempo todo há um processo de comunicação que eu acho que é subjacente ao design e que você precisa ter um compromisso do que você está fazendo e o que aquilo resulta. Então, por isso que eu acho importante, no estudo da semiótica, pensar não só no aspecto da análise da coisa pronta. Está feito assim. Tá bem, vamos analisar sobre todos esses aspectos pertinentes à área. Mas também pensar no momento do projeto. Sim, eu quero dizer o que para quem. E como eu vou poder dizer essas coisas, né? Dentro do próprio signo, tem essa questão de estratégia, da manifestação e da potencialidade, as possibilidades interpretativas, que para alguns vai ser de um modo, para outro. Então, quando a gente pensa no design, há vários tipos de signos que são próprios de uma produção em design. Você tem as formas, né, os elementos de configuração, os materiais, conforme eu estou usando Então, a gente vê como é que na área do design vários tipos de signo aparecem e que levam a um certo tipo de composição, de interação, de representação, né? A própria textura, né, dos materiais, as proporções que são empregadas, é comprido, é fino, é largo, é baixo. Então você tem o odor que exala, o som que produz, esse caráter manifesto. Essa ocorrência se dá, ela é construída a partir do objeto dinâmico que está fora do signo e que a partir de características desse objeto dinâmico
que eu pretendo que seja evidenciável, eu vou escolher, como designer ou qualquer área de criação, o que eu quero que seja visto e como possa ser visto. O PES estabelece 3 estratégias de representação. É aqueles 3 âmbitos que a gente já está careca de ouvir falar, do ícone, do índice e do símbolo. Sendo uma de nível primeiro, mais difusa, mais fácil de você entrar em contato, mas menos definida e precisa, né? De uma ocorrência qualquer, de uma situação qualquer, que eu queira que ela se manifeste de modo signo, eu vou ter caráter icônico, indicial e simbólico. Todos nós já vimos isso em algum momento, né? Que eu tenho um ícone que opera por semelhança. Ele lembra, parece, tem tudo a ver, né? De uma maneira imprecisa e ampla, né? Ou uma organização, que eu posso ter um diagrama, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho o organograma da empresa. O que é o organograma? Mostra como as pessoas que fazem parte daquela empresa, as subordinações, os mandos, enfim, como é que as coisas se... E outro é o diagrama, que é também um modo de organização, de distribuição de elementos visuais numa determinada situação, num cartaz, numa capa de livro, o que quer que for. Ou então a metáfora, que é a questão dos atributos, que eu faço uma correlação. Ah, fulano é um leão, ele é muito corajoso, é muito sei lá o quê. Ou é uma flor. Por que ela é uma flor? Tem delicadeza, tem suavidade, tem atributos que eu escolho da flor para poder associar àquela situação. O outro é o índice, né? O índice já é aquela situação em que há uma relação de causa e efeito, de algo determina o outro, né? Há uma proximidade. Você olha, digamos, você chega em casa, olha no quarto, tem gente, quem teve aqui e fez essa bagunça? Aí você olha, aham, isso é coisa de fulano. Não é só a bagunça em si, eu sei quem fez aquele tipo de bagunça, né? Então, o índice, ele tem maior intimidade com algo, né? Que é o atributo que a gente quer evidenciar. Há uma relação de causa e efeito, né? E o símbolo é aquele que se dá a partir de uma convenção. Ficou combinado assim, né? Aqui isto não é decorrente de uma ação, mas eu posso ter... Vou dar um exemplo que eu acho que até dei mês passado. Eu vi uma vez na televisão estabelecer um ateliê ou loja, acho que era uma loja, do ICMIAC. E ele ia definir uma placa, uma parte assim, da entrada da loja dele, e ele foi assinar. Aí ICMIAC, ele mesmo, tirou, ICMIAC. Ah, tá bom. Porque ele fez 2, 3 vezes a assinatura dele. Era ele, sem dúvida alguma. Ele mesmo estava fazendo o nome dele, com a assinatura tradicional dele. Mas naquele momento, quer dizer, ele tinha uma questão de autoria, o nome que ele adotou profissionalmente, né? Mas por que ele fez 3 vezes? Aspecto icônico. Naquele ficou meio tremido. Não teve o aspecto da visualidade que ele queria transmitir com o gestual dele. O aspecto simbólico está ali, o aspecto indicial está ali, mas o icônico não ficou legal. Eu posso ter um símbolo, quando você pega uma marca de uma empresa, eu posso ter um sinal tal, arbitrário, convencionei que a partir de hoje é aquilo é absolutamente arbitrário, é convencional. É aquele símbolo por trás, pode ser, isso eu estou chutando, tem alguma questão indicial, mas eu ignoro. Então essas são 3 exemplos bastante banais de você ter um desenho de um cão, o som que um cão pode produzir, e a palavra cão, que são 3, deixam marcas e sentidos de outra vez.
Então, vamos deixar o resto para outra vez e a gente vai seguir essa questão. Já estamos entrando nos intestinos do signo. Espero que a gente tenha isso claro, que eu acho importante para a gente poder não só analisar, mas também poder planejar.